Quero te abençoar com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você 5 estratégias do diabo para enganar e destruir pessoas. Isso você está ouvindo claramente. Estratégia que o diabo usa para destruir pessoas. E você precisa estar atento. Se isso estiver acontecendo com você, você precisa urgentemente ir para a presença do Senhor, buscar se santificar, porque o diabo, ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para que nós venhamos ter vida e vida com abundância, vida com alegria, vida livre das artimanhas do inimigo. Talvez você não saiba, mas há uma terrível guerra espiritual sendo travada nesse exato momento. Em João 10, o verso 10 diz, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Ou seja, assim como há um Deus que nos ama muito e que quer nos dar vida, a salvação, a felicidade, uma vida abençoada. Há também um ladrão conhecido como Satanás, que luta todos os dias para tentar nos roubar nossa paz, para tentar nos destruir, para tentar roubar a nossa vida de santidade com Deus. Ele quer nos tirar do caminho eterno, do caminho da salvação, porque ele deseja nos levar para reinar com ele, não para adorar a Deus. Ele quer nos levar para as profundezas do abismo. O desejo dele não é que nós venhamos conquistar a eternidade com o nosso Salvador Jesus Cristo, porque ele veio de lá, ele saiu expulso. Então ele também não quer que você venha, que nós venhamos conseguir vencer as artimanhas dele, os laços que ele tem preparado para nos atrair. Ele tem armado laços terríveis para pegar o povo de Deus. E muitos ele já conseguiu. Mas você que está me ouvindo, vamos nos proteger. Precisamos conhecer as estratégias dele, que ele mais usa para nos enganar. A primeira estratégia, o diabo tenta nos convencer que Deus não existe. A primeira estratégia do diabo é tentar nos convencer que Deus não existe. É fruto da nossa imaginação e que estamos só nessa terra. É muito mais cômodo para uma pessoa não acreditar em Deus, pois se ele não existe, também não existe pecado. Não há necessidade de mudança, de transformação. Não há necessidade de vida nenhuma. Não vai ter um julgamento final. Não teremos que ter um dia separado para prestar contas de tudo que fizemos, pois quando estamos vivendo, estamos presenciando tudo aquilo que o diabo tem colocado, principalmente a cegueira. Nós iremos a cada dia acreditar que Deus não existe. Então não devemos viver uma vida de retidão, de santificação, uma vida a qual agrada a Deus se ele não existe. Podemos viver de qualquer maneira, como muitos dizem, nada a ver. Viver de qualquer maneira, vivendo debaixo da maldição do pecado, para aqueles que o diabo já trouxe a cegueira, dizendo que Deus não existe, para aqueles que Deus não existe, que não acredita na tua existência, no teu poder. Aqueles que o diabo já conseguiu cegar. E a cegueira espiritual leva as pessoas a ter outro tipo de entendimento. Outros entendimentos. Esses entendimentos que não agradam ao Senhor.
mas passamos a agradar a nossa carne, os nossos desejos desenfreados para as coisas pecaminosas, as coisas desse mundo. Porém, algo precisa ser levado com consideração. Deus não deixará de existir, ainda que milhões de pessoas deixem de acreditar nele. E talvez você não sabe, mas o próprio Satanás e seus demônios sabem da existência divina e treme de medo. Veja o que está escrito. Olha o que está escrito na palavra do Senhor, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. A palavra do Senhor nos ensina, em Tiago 2,19, que os demônios eles creem e tremem com a existência do Deus Todo-Poderoso, mas vai tentar, como tem tentado enganar muitas pessoas, dizendo que Deus não existe. A segunda estratégia do diabo é tentar nos convencer que ele mesmo não existe. Fingir que não existe é uma estratégia preferida do diabo. Quantas destruições ele tem causado no mundo, influenciando as pessoas a matar, roubar, cometer suicídio, estupros e etc. E quando essas coisas acontecem, achamos que a culpa é somente do ser humano. É verdade que a maldade está no coração do homem, mas o diabo aproveita as brechas para colocar pensamentos e ideias malignas a fim de causar mais e mais destruição. Por isso, fazer alguém acreditar que ele não existe é a sua tática mais covarde, pois as pessoas ficam desprotegidas por não saberem que estão sendo atacadas por ele e acaba sendo as primeiras a cair. Veja o que Jesus disse. Olha o que está na palavra do Senhor. Olha o que está escrito em João 8:44. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quanto mente fala da sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira. Precisamos estarmos atentos. Ele vai fazer de tudo para nos convencer que tudo que está acontecendo na humanidade, nesse mundo, toda essa crueldade, toda essa tristeza, essa destruição que há, ele quer colocar pessoas contra pessoas. O desejo é que venha a destruição entre as pessoas. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. A terceira estratégia, o diabo tenta nos convencer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Em João capítulo 8, Jesus disse que se conheceres a verdade, ela nos libertará. Por isso o diabo tentará de todas as maneiras nos fazer pensar que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheio de controvérsias. Ele não quer que sejamos livres e salvos da condenação eterna. Por isso fará as pessoas criticarem os ensinamentos de Jesus, até zombar das suas promessas. A promessa de Cristo de voltar a este mundo, afinal, é a maior crítica. A maior crítica é inventar as desculpas do que obedecer a palavra de Deus. É melhor criticar, é melhor inventar desculpas, é melhor atacar do que obedecer a palavra de Deus. Não podemos abrir mão de ouvir a voz do Senhor.
Ouvir e guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ele, para não pecar contra a palavra do Senhor. Estão tentando fazer de tudo para mostrar para o mundo que a palavra de Deus é enganosa. Palavra que foi ali escrita por homens, sim, mas foi o Espírito Santo, o escritor espiritual. Foi o Espírito Santo que veio se revelar para aqueles homens que se separavam para buscar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Veja só o que está escrito em 2 Coríntios 4:4. O Deus minúsculo desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, o Deus desse mundo, Satanás, cegou o entendimento. Quando ele cega o entendimento das pessoas, dos descrentes, ele consegue manipular. Ele consegue trazer a cegueira espiritual, e essas pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Muitos antes acreditavam, mas por não ter vigilância, se entregaram ao bel prazer do engano de Satanás. Ele conseguiu enganar muitos. A quarta estratégia: o diabo tenta mostrar que o pecado é algo normal e divertido. O diabo gosta de enganar, mostrando que o pecado é algo bom. O pecado não dói. O pecado não machuca. O pecado é bom, é gostoso. Ele consegue colocar dentro das pessoas que o pecado é algo normal. E que não há consequência nenhuma ruim. Ele sussurra em nossos ouvidos: ah, só um pouquinho, não faz mal, você merece ser feliz, acima de tudo. Isso não importa, o que importa é o aqui e agora. Isso não tem nada a ver, você pode sim. Você tem que a cada dia aproveitar a oportunidade que você tem. Essa oportunidade pode ser a única. Você é que manda na sua vida. Você não deve satisfação para ninguém. O que é bonito é para ser mostrado. Essas são apenas algumas desculpas usadas para transformar aquilo que Deus condena em algo bonito, aceitável, prazeroso. Mas fuja desse tipo de comportamento. A Bíblia diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Sabe qual morte é? A morte eterna. A física também. Mas nós estamos aqui declarando: Maranata, ora vem o Senhor Jesus para nos levar. Porque nós queremos estar com Cristo, louvando aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O diabo tenta nos oferecer algo para substituir Deus. Ele tenta fazer isso. Se você se lembrar do povo de Hebreus, que foi liberto das mãos de Faraó, atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos e depois enfrentou o deserto por 40 anos. Certa vez, o líder Moisés teve que subir ao monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Ele ficou lá 40 dias. E durante esse tempo, Arão, seu irmão, construiu um bezerro de ouro para o povo adorar, pois achava que Moisés não voltaria mais. Da mesma forma, quando precisamos lidar
com o silêncio de Deus. E quando parece que as suas promessas não irão se cumprir, o diabo nos oferece um caminho mais fácil para atravessar. Um caminho mais seguro, mais enganoso. É ali que viramos presa fácil. É através de um pecado para satisfazer a nossa carne, ou algo para ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Ele vem com as bandejas preparadas, coisas lindas, aos nossos olhos perfeitos, mas são sepulcros caiados, lindo por fora, perfeito, mas por dentro estão podres, porque estão cheios da presença do mal, estão cheios da presença de Satanás. Muitas das vezes deixamos de orar, de ir para a igreja, de ler a Bíblia, porque temos aqueles desejos ocultos. Deixamos tudo para trocar. Deixamos tudo da parte de Deus para trocar, para ficar mais em casa, na frente da TV, de um computador, de um telefone celular. Nós deixamos as coisas da parte de Deus de lado. E o diabo, ele consegue nos vencer a cada dia, porque facilmente nós conseguimos ser encantados com as suas artimanhas, coisas poucas que ele coloca diante dos nossos olhos. E nós deixamos de servir a Deus, deixamos de estarmos buscando a presença do Senhor, porque certamente o diabo, ele tem sempre algo para satisfazer a nossa carne, nos tirar da presença do Senhor. Precisamos a cada dia desgrudarmos de tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Para alguns, o bezerro de ouro talvez seja um relacionamento amoroso, um vício da pornografia, uma busca por conhecimento, status, fama, dinheiro, formação acadêmica, etc. Enfim, muitas dessas coisas são boas e necessárias, mas se tornam idolatria quando deixam de priorizar Deus, priorizar a cruz de Cristo. E como podemos vencer essa influência maligna? Como você pode fazer? Como nós podemos fazer? Você vai entender. É através da palavra do Senhor. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5, verso 8. Seja sóbrio e vigia. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Submeta a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de ti. Tiago 4:7. Vista-se da armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Efésios 6:11. O diabo sabe desde o princípio que o seu destino final será terrível. Seu objetivo é levar consigo o maior número possível de almas para o inferno. Mas se recebermos Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, sabemos que estamos do lado do vencedor. Ele está disposto a nos proteger e a nos ajudar. Não se esqueça, o diabo pode até tentar, mas a grande decisão sobre o que fazer será sempre sua. Então resista, seja forte, fiel, seja corajoso. Como Deus mesmo falou com Josué, seja forte e corajoso. Deus disse para ele ser forte e corajoso. Deus não falou, eu vou fazer de ti um homem forte e corajoso. Não, Deus ordenou, seja forte e corajoso, pois o Senhor promete estar sempre do nosso lado. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente.
Mas lembre-se, a escolha será sempre sua.